Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui o podcast no ar. E hoje, novamente, a gente vai ter uma conversa com o nosso amigo Edinaldo, né? Hoje a gente vai falar sobre as andanças dele, a experiência que ele teve e está tendo aí, né? Diante das circunstâncias da vida, enfrentando as intempéries da vida, como se diz, né? Mas de início aqui eu quero mandar aqui um abraço aos nossos amigos, colaboradores do podcast Pode Tudo, aquelas pessoas que contribuem de alguma forma para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, né? E alcance outros lares, né? Eu quero aqui lembrar do nosso amigo Nel lá na Baixada Santista, com carinho, nosso amigo Tó lá em Maceió, nós temos o Dedo Bregueiro em São Paulo, Luzi lá em Minas Gerais, nós temos também Cida lá na Baixada Santista, nós temos os nossos amigos conterrâneos, nordestinos, canastrense, né? E todos vocês que estão aí, aqui no Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, em todo o estado brasileiro nos ouvindo. Cantor e compositor Roberinho de Ael, lá no estado da Bahia. Nós temos também o Reinaldo Barbosa, o homem que canta a música Fofoca. E, enfim, nós temos muita gente aí que para não pecar, não errar, eu não vou citar nomes por nome, porque acabo pecando, né? Errando, deixando alguns de lado. Mas todos vocês, no geral, um abraço especial para cada um de vocês. Nós temos o Elivelto Azulejista aqui no Chapadão do Sul, deixando sempre sua marca, fazendo com que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. O Elivelto Azulejista, ele em piso, porcelanato, acabamentos especiais, grandes formatos, é com o Elivelto Azulejista, deixando marcas, né, sendo referência cada dia mais aqui no Chapadão do Sul. Nós temos o Chicão Pintor, Antônio Construtor, nós temos o nosso amigo Espetinho, o espetinho do nosso amigo Bola, na Avenida Goiás, próximo do supermercado Gualen, onde você pode comer aquela jantinha gostosa, né? Com 2 espetinhos por apenas R$30. Nós temos o Agemax Sucata também, onde você pode vender latinha, ferro, baterias e muito mais. E o Supermercado Economia na Rua 23, onde você pode economizar de verdade. O nome já diz, né? Supermercado Economia. Beleza? E vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o Edinaldo. O Edinaldo, ele já teve um bate-papo comigo aqui, acredito que vocês lembram. Veio de São Paulo, passou 15 dias para chegar de bicicleta. E agora a gente vai conversar a respeito da experiência dele dormir na rua, ficar horas e horas no trecho, né? E ele tem uma bagagem, uma experiência que vai passar para a gente, né, Edinaldo? Eu costumo dizer, eu estava brincando com o Edinaldo, ele é igual a gente está igual um pássaro preso na gaiola e se soltar a gente não sabe sobreviver. O tanto quanto o Edinaldo aprendeu. Então eu quero que ele passe essa experiência para você que está em casa, né? Porque o podcast Pode Tudo, Edinaldo, ele nasceu, ele foi criado com essa intenção de conscientizar a população. Sim. Então eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez para a gente começar aquele bate-papo legal. Ô Chico, desde já quero te agradecer pelo convite, né? Pela segunda vez estou aqui para falar com o pessoal um pouco das minhas aventuras, né? Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai assistir o nosso conteúdo, mas aqui diante de todo esse público maravilhoso, eu quero aqui, desde já, estar agradecendo a todos que apoiam essa iniciativa, né? Que para mim é mais do que uma cultura, né? Você sair pelo mundo de bicicleta viajando e você põe a sua vida realmente em um habitat diferente, né? Porque você vai estar ali na rodovia. Em risco, né, Edinaldo? A vida, na verdade, ela é um contrato de risco, né? Nossa, você falou tudo, viu, Chico?
É um contrato de risco, meus irmãos, de percas e ganhos, né? Porque por um lado você vai estar pedalando ganhando resistência, saúde, vai estar conhecendo seu corpo, né? Mas por outro lado você pode estar também muito vulnerável, né? Alguma coisa te acontecer, né? Exatamente, Edinaldo, eu tenho algumas perguntas aqui que vai surgir também assim do nada nesse nosso bate-papo e eu gostaria que você fosse transparente tanto quanto você demonstra na conversa da gente que a gente tem nos bastidores. Eu gostaria de saber e que você passe para os nossos internautas como é que você como foi que iniciou essa trajetória de você estava entre quatro paredes, o motivo principal e como chegou a esse ponto. De você lembra do primeiro dia que você falou, não, peraí, eu vou ligar o foda-se em 220 e vou sair no trecho. Então, para que todo mundo possa saber, né? A verdadeira história da minha vida, né? Vamos voltar lá, né? Na minha infância, né? Porque tudo tem um começo, tudo tem, né, o porquê, né? Então, assim, eu fui uma criança que eu fui muito, assim, eu fui criado com vó, né? Eu fui bastante judiado, entende? Então, assim, a minha infância, ela me trouxe aquele empoderamento através de eu ser muito judiado, né? Muito, apanhei muito. Então eu cresci aquela criança muito agitado, né? Muito. No caso, você apanhava da sua avó? Eu apanhava da minha avó, né? E na rua eu brigava, na escola também eu não me dava bem na escola, né? Tanto que eu estudei pouco, né? Então, assim, aquilo tudo para mim já foi crescendo na base de ser muito agitado. Então, através dessa minha agitação, né? Eu acabei crescendo uma criança que, a pouca hora que eu estava querendo brincar, eu já não conseguia me concentrar em brincar. E se eu estivesse brincando, eu já queria virar Anderson Silva, né? Eu já estava brigando, dando porrada e tomando porrada também. Então eu cresci assim, nesse modelo de muita agitação. E eu comecei a fugir de casa. A minha história começou fugindo para as casas dos outros, né? Então, assim, se na minha casa eu não tinha sossego, não tinha paz, tudo era para mim estar, né, apanhando, sofrendo da minha avó, né? E além que eu apanhava na rua também, na escola, onde eu fosse arrumar problema, né? Não, você se considerava, na época em que você era mais novo, um menino, um rapaz, um adolescente desobediente ou não? Não, eu acho que o que faltou na minha criação é amor, né? Acho que antigamente eles judiavam muito. Então não é nem pela da desobediência, faltou amor, né, Chico? Sim, quando uma criança não tem amor, ela é como se Procura outros rumos. ela quer ganhar o mundo, ela quer fugir da situação, né? Então eu comecei a aprender a fugir da situação e ir para outras cidades, para outros lugares, né? Então, assim, eu sofri bastante, né? Eu sou da cultura indígena, né? Tupinambá, mas eu sofri muito. Então, muitas vezes também eu já me envolvi em ir para pescaria, né? Sozinho e passar dias e dias lá pescando e muitas das vezes eu comia o peixe cru mesmo, o passarinho, tudo que eu era bem diferente das outras crianças, né? Era ativo e criativo. Tradicional, né, da minha cultura. Então eu era bem arteiro mesmo e eu fazia e acontecia já desde criança, né? Então eu sei mil e uma coisa assim para a minha técnica de sobrevivência. Tá, e você ficou na rua, vivendo sozinho, Na praticamente. rua, vivi sozinho e para comer, aonde eu passava, eu pedia. Eu enfrentava tudo e chegava e pedia que estava com fome, aonde eu passasse. E a experiência de pedir, Edinaldo, ela, ela, ela se divide em opiniões diferentes, né? Alguém via você quantos anos na época?
Ali na época, assim, com uns 8 anos de idade, né? Já começou a minha Até trajetória. que alguém falava, uns Já. dava não, outros sim. Não, todos que na época, né, eles me apoiavam, né? Eles me davam, porque eles viam tanto que eu era massacrado dentro de casa, né? Eles viam tanto que eu apanhava mesmo. Então, Ah, eles tinham alguém que dó de mim. conhecia, né? Aham. Os que me conheciam e os de fora me abraçavam, porque eu creio que de tanto os municípios ser um perto do outro, corria o boato. Esse cara só vive apanhando, esse daí, esse moleque, né? Esse Tá, e cara. você, para resumir, você saiu da sua cidade, a cidade de origem, aí você foi para outra cidade, aí começou Isso. a criar Eu fôlego, comecei a criar fôlego andando, né? bater perna. Batendo perna mesmo. Se eu visse um carro, eu pegava aquela tal de ponga, né? Que chamava ponga atrás e também entrava no carro e ia. Então, assim, já escapei de várias situações. Você me lembrou agora, na minha infância, eu via alguns amigos passar, quando o carro passava, ele ficava atrás ali e uns caíam, hein? Oh, Aconteceu isso com você, não? aconteceu com meu irmão, quase que ele morreu, mas eu não. É? Eu tinha irmão que estava indo no mesmo embalo que eu, mas graças a Deus ele segue outro caminho, é muito bom. Tá, e você correu o mundo, aí foi para outra cidade, Sim, aí próximo comecei. ou distante? Comecei a correr o mundo, né, e ficar bem conhecido na região, né, porque eu era um garoto que corria muito, sabe? Então, eles gostavam de brincar, de competir comigo, corrida, porque eu já era um garoto que desde pequeno eu comecei andando, né? E aí até que uma vez um amigo chamado Fábio, né, é o Fabinho, me ensinou, né? Aí foi lá, alugou uma bicicleta, e aí ele me ensinou como andar na bicicleta, né? Aí eu aprendi, aí a gente pagava 50 centavos aluguel da bicicleta, meia hora, R$ 1 uma hora para ficar andando na bicicleta. Qual cidade mesmo? Você... Era lá na Bahia, né? É em Itaju do Colônia, né? Que é a cidade, o município é Palmira, né? Então, assim, ali naquela cidade foi que eu me criei, né? Ali eu aprendi muita coisa, mas aprender mesmo as coisas da vida, a vivência mesmo, eu comecei a aprender depois que eu viajei para o Espírito Santo, que meu irmão foi lá me buscou, né? Meu irmão de maior buscou eu lá em Palmira. Me levou para a primeira cidade que eu conheci grande, né? O Espírito Santo. Aí depois de um tempo eu voltei para Palmira, fui morar com o pessoal lá da fazenda, né? Aí o pessoal da fazenda me levou para uma cidade chamada Itabuna. Aí conheci mais outra cidade grande. Itabuna, a gente quando vai para Alagoas, acho que passa lá, né? Acho que sim. E aí depois de Itabuna eu comecei a conhecer outras, né, cidades maiores, né? Até que vim para São Paulo, né? Com o meu irmão. E aí, antes de eu estar vindo para cá, lá nesses lugares que eu fui conhecer, eu já andava com a bicicleta que eu aprendi a andar, né? Então eu já ganhei uma bicicleta. E assim eu fui me virando, saí de Palmira para Itabuna de bicicleta, que já dava 60 quilômetros. Então ali começou a surgir, né, já um espírito, né, de ciclo viajante aqui, né? Dentro desse Edinaldo aqui, né, dentro desse coração, que hoje eu viajo e não vejo quantos quilômetros é e tô indo, porque o ciclo viajante que vive nesse ser aqui tem nome, né? É um ciclo viajante que aprendeu, né, a lidar. E essa experiência de passar 15 dias para vir de São Paulo até aqui no Chapadão do Sul, como que foi essa experiência? Você já está preparado, né? Mas aí como que foi? É um pouco doloroso ainda? Então, fazendo assim, né, mentalmente, você prepara a tua mente, né, que você vai subir morros e descer morros, né. Só que você tem que estar preparado para enfrentar as subidas, né. Não come direito? Tem de tudo, né. Tem vezes que você vai estar se alimentando bem, tem vezes que você vai estar se alimentando mal, né. Seu corpo já se acostumou? Já. Dormir sem jantar? Já dormi também sem jantar já, diversas vezes, né. Já, diversas vezes. Isso não é bom, né? Não consegue nenhuma pessoa que for viajar de bicicleta, igual eu faço, que vai ficar assim com fome, né? Então, em meio a isso, eu aprendi que é bom levar na mente. Então, a minha bicicleta, ela anda hoje em dia, ela anda com bastante coisa. Eu não deixo de ter um arroz, um feijão. Eu tenho panelas ali na minha bicicleta. Eu levo um litro de álcool e um copinho de alumínio para mim acender o fogo e cozinhar, né? Levo um pouco de tempero também, porque as viagens às vezes você não sabe que hora você vai chegar no próximo posto para você se alimentar, né? Aí é sede, é fome, acontece frio também, né? É frio, né?
é muito calor extremo, então você tem que estar preparado Para enfrentar o fisicamente cansaço, né? e mentalmente para aguentar e enfrentar. Agora falando mentalmente, né, eu acho interessante. Você é um cara muito eloquente, um cara muito inteligente. É bom conversar com pessoas assim. Eu estou falando isso não é para lhe agradar. Você é um cara que se expressa muito bem. Quando você fala nesse sentido aí de né, que representa sossego, tranquilidade, eu falo sobre a qualidade de vida. Você, em meio às suas andanças, você trabalha sempre nessa qualidade de vida, né? Sim. Que não, igual muita gente pensa, ter uma boa qualidade de vida é ser rico, abastado, não. É estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sim, né? Sim. Quando eu estou viajando, eu sinto paz, muita paz, né? Tipo, hoje mesmo eu já estava muito ansioso, porque eu estou parado, né? Por mais que eu estou fazendo aqui meus trabalhos, meus artesanatos, atendendo pessoas, e passei o dia trabalhando, ontem passei o dia cortando de machado, hoje não foi diferente, eu trabalhei também, mas sempre aparece alguém que quer um artesanato e eu, na hora, tenho que criar alguma coisa que minha mente cria. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito ativa em tudo que eu faço. O que acontece é que a viagem em si, né, depois que eu vim me amadurecer nessas viagens de bicicleta, eu aprendi que vale a pena viajar, porque tem pessoas que estão muito focadas com trabalho, riqueza e tudo bem, não é pecado você focar no que você gosta, cada um tem um jeito, mas é mais para viver a vida, né? Porque ela passa rápido e você acha que só trabalhando você já vai estar tudo legal, não, você vai trabalhar e um dia você vai adoecer e vai gastar, né, todo o seu salário que você juntou por muitos anos com a tua saúde, porque você não se exercita, não faz nada. Então, se você estiver exercitando, é igual eu me exercito, que todo dia você vê, né? Eu saio de bicicleta e volto. Então, todo dia, ao mesmo tempo que eu estou indo trabalhar, estou indo e vindo com uma bicicleta. Então, não dependo de um carro para estar indo ou vindo. Então, eu sou muito ativo nisso. Isso é saúde, né? Isso eu tenho que passar para as pessoas, que isso é saúde. E, além de tudo, você começa a ter uma espiritualidade mais centrada em amar o próximo e cuidar de você. Se você cuida de você, você automaticamente vai estar cuidando do próximo. Então, por isso que eu viajo de bicicleta, eu escolhi a bicicleta como um meio de transporte de eu ir em qualquer lugar, não importa a distância. O que eu acho interessante, Edinaldo, você é um exemplo quando se refere a ter uma boa personalidade, caráter, né? Você mostra que você, independentemente de onde estiver, de que situação você se encontra, você é você. Sim, sim. Tem gente que sai por esse mundão afora, leva consigo um problema, que esse problema atinge, lógico, ele mesmo, né? Essa Sim. pessoa mesma, porque não mostrasse que é de confiança, não respeitar, não considerar, e você não, você mostra o contrário de muita gente. Sim. Você é um cara que não vive em drogas, você não vive em bebida alcoólica, Não. né? Você não é preso a nenhum vício, você é um cara tranquilo, isso me surpreende, sabia? Você vê, né? Eu sempre que saio, eu saio com a cara limpa e volto com a cara limpa, porque eu acredito que a vida, ela não é minha, sabe? Não adianta eu dizer por mim mesmo que amanhã vai ser assim, programado isso para amanhã, porque a vida não é minha, a vida não é sua. A nossa vida ela é um sopro, né? Que Deus soprou naquilo que Ele fez em forma de um barro, o pó da terra, né? Então ali tem o sopro de Deus. Então nós temos que ser o que a gente é. A gente tem que ser a imagem e a semelhança de Deus o tempo todo. Então, nas minhas viagens eu busco sempre a estar pensando isso, que eu não sou o que eu acho que sou, mas simplesmente eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Então eu tenho que ser aquilo que representa realmente a imagem, né? A imagem do Espírito Santo.
porque biblicamente a Bíblia refere que estamos a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Então a gente não pode sujar nossa alma, né? O nosso espírito, o sopro de Deus com bebidas alcoólicas e drogas, porque isso não é o caminho. Esse caminho é o caminho da perdição e vai fazer com que a gente perca mais rápido esse fôlego de vida, né, que Deus tem dado para nós. Por isso que as minhas atitudes é essa de sempre, ser o que eu sou. Exatamente. E eu quero deixar bem claro para vocês aí de casa, pessoal, eu estou falando isso porque ele demonstra, é o que ele deixa bem claro, né, pelo fato dele ser claro e evidente nas suas afirmações, falar algo que ele vive, né, isso amanhã ou depois pode mudar, essa minha visão, mas até o presente momento é o que a gente conversa, eu percebo isso, tá? Não significa que eu estou aqui querendo agradar, falar que ele é o bonzinho, que ele é o ser humano espetacular, no sentido de passar confiança total para alguém. Não é isso. Eu sou um cara, Edinaldo, que eu não me prendo nem mesmo a minha crença, né? Nem aquilo que eu acredito, né? Eu prefiro ficar em cima da dúvida do que da certeza, entendeu? Não que eu estou falando que você seja um cara duvidoso nesse sentido, é que a gente, para acreditar, a gente tem que ver. É isso que eu estou vendo em você, até o presente momento. Então, por isso que eu lhe parabenizo, pelo fato de você ser claro e evidente nas suas afirmações, um cara transparente, um cara que demonstra passar confiança para a gente. E isso é muito bom, tá? Eu conversando com você já percebi isso. Vejo que você é uma pessoa que não tem meio termo, você é o que é e é quando quer, você tem o seu preparo emocional e psicológico, isso é muito bom. E isso que é o que sempre vai existir dentro de mim, porque assim, eu acredito que eu não posso achar que eu sou, né, algo, talvez porque esteja de frente da câmera, né? Eu não posso achar que eu sou aquilo que eu não sou, né? Então, eu tenho que sempre afirmar o que realmente eu optei, né? E opino todo dia na minha vida de continuar sendo essa pessoa, né? Livre, né? Leve, né? E transparente, né? Porque eu acredito que a transparência, Chico, ela é algo que vai ser revolucionário na nossa mente. Por mais que alguém duvide ou desacredite, nós temos que ter essa transparência, esse foco, né? Porque para mim o que necessita mesmo é sempre eu estar bem. Essa é a prioridade, né? Essa é uma necessidade do ser humano viver bem. Ele tem que ter com ele essa necessidade dele estar bem. Se eu me sinto bem em não beber e não usar drogas, assim eu vou continuar vivendo. Agora, se outras pessoas se sentem bem se suicidando, eu não posso falar para ela não, porque ela tem livre-arbítrio, né? Ela vai se suicidar com um cigarro hoje e com outro amanhã. Quando ela decidir a não se suicidar mais, possa ser que já seja bem tarde, né? Então, eu já tenho isso comigo, né, de longos anos e eu gosto de saúde, né? Eu não gosto de matar o que Deus me deu. É tão bom a saúde. Então, o que eu tenho a dizer para todos os internautas é que se você gosta, meu irmão, né, se você tem seu vício, você sabe que ele, né, não é dado por Deus. É algo que você adquiriu daqui da terra, né? É algo que você consome para te consumir. E eu opino por não usar nada que venha me consumir, pois sabemos que os dias, devagarzinho, ele vai nos levando embora, igual fumaça. Então, eu opinei para viver assim, como eu estou vivendo, feliz, tranquilo, e conhecendo pessoas do bem. Estou te conhecendo porque estou vivo, porque eu não me drogo,
né? Porque se eu estou andando na pista e estou drogado, uma carreta pode vir e me esmagar. Acontece com muitas pessoas, né, de perder a vida porque bebeu, né? E eu encontro pessoas na pista aí de bicicleta que tá chapado globo, não sabe nem o que tá fazendo. É isso aí. Gente, pra gente terminar esse nosso bate-papo, que o Adinaldo ele vai estar aqui sempre, a gente vai sempre ter um assunto para interagir, para debater, né? E eu quero agradecer a você que está em casa e pedir, igual a gente fez a outra vez, teve muita visualização, né, o nosso primeiro bate-papo, e eu quero pedir mais uma vez, humildemente, que você compartilhe o nosso bate-papo, se inscreva no canal, porque tem muita gente que assiste, mas não se inscreve não, sabe? É assim. Aí eu peço para fortalecer o canal do podcast Pode Tudo, ele foi criado nessa intenção de conscientizar a população. Quem sabe amanhã ou depois vai ser você aqui com a gente, trocando ideias e falando um pouco da sua experiência de vida, né, Edinaldo? E sabe o que acontece? Eu vou aproveitar essa sua oportunidade aqui, esse seu canal aqui, ele é bem visualizado, né, aqui em Chapadão do Sul e região. Sim. Eu vou pedir para que as pessoas também vá lá para conhecer um pouco, né, da minha trajetória lá no meu canal. Sim. Lá no YouTube também, tá bom? Vocês aí que vai assistir, aproveita para estar se inscrevendo lá, Edinaldo Cardoso. Vocês acham lá, tá bom, pessoal? Vocês vão ver lá, tem uma foto com o nome Jesus Te Ama e mais uma foto com uma bicicleta. Aqui ó, é o meu canal. Entra lá e vê meus conteúdos, se inscreva. E não deixe de deixar as suas notificações aí também para você receber mais conteúdo novo, que a gente está preparando mais coisas para vocês. Beleza, Edinaldo, muito obrigado mais uma vez. Gratidão, meu irmão. E obrigado vocês aí de casa também.